E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje o assunto é vírus. Vamos começar a falar aí de uma situação que está nos tirando a paz, que são as doenças virais nos dias de hoje. Vamos falar aí um pouquinho de vírus e nas aulas subsequentes nós vamos falar de doenças ligadas aos vírus. Estão prontos? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho, contar um pouco a história dos vírus. O que é que são os vírus, como é que eles são feitos, do que é que eles são feitos e como é que surgiu aí, como é que eles foram descobertos ao longo do tempo. Basicamente, as primeiras menções com a teoria microbiana foi feita por Louis Pasteur. Então Louis Pasteur, ele conseguiu, criar no processo biológico a mentalização que havia indivíduos microscópicos capazes de causar doenças. E esses agentes microscópicos, na sua grande maioria, na visão de Pasteur, eram observáveis ao microscópio. Então isso perdurou na época de Pasteur. Só que o próprio Pasteur observou que esses micróbios eles nem todos eram capazes de ser vistos. Então ele falou, eu tenho doenças, essas doenças são causadas por esses micróbios e esses micróbios precisam ser combatidos. Então aí ele deu um incentivo à higiene, por exemplo, que na época não era tão forte, pelo contrário, você achava até que a falta de tomar banho era melhor porque criava uma crosta na pele. E aí Pasteur veio jogar isso aí por terra. Só que ele também observou que alguns agentes não eram vistos. Em 1884, Charles Chamberlain, ele criou um filtro muito fino. E esse filtro ele conseguia coar parte desses micro-organismos de Pasteur, exatamente as bactérias e os fungos. Então Chamberlain mostrou que ele conseguia, por exemplo, de um extrato de uma substância, filtrar os agentes que causavam determinadas doenças. Então eu tinha uma doença de uma planta, eu fazia ali liquidificava, fazia um extrato daquela planta, coava e dali eu conseguia, a partir do filtro de Chamberlain, separar os agentes que causavam aquela doença. Só que você lembre que os vírus eles eram muito pequenos, então o filtro de Chamberlain ele começou a criar uma indagação. Por exemplo, por quê? Porque na época havia uma doença chamada doença do tabaco, E o tabaco era uma planta utilizada para fazer o cigarro. E o cigarro sempre foi muito utilizado pela sociedade. Então eu tinha que arrumar uma maneira de resolver, uma doença chamada mosaico do tabaco, que enfraquecia as folhas, e eu não conseguia formar o fumo e nem conseguia fazer o cigarro. Então muitos biólogos começaram a estudar essa doença. Adolf Meyer, ele chegou a identificar que essa doença do tabaco era causado por um agente e que era transmissível, mas ele não conseguia dizer quem é que transmitia. E aí Dmitry Ivanovich ele começou a utilizar o filtro de Chamberlain para provar que o agente que estava naquela doença, ele era muito pequeno, porque ele fazia um extrato, filtrava esse extrato era capaz de contaminar novas plantas. Ou seja, o caldo feito de uma planta doente conseguia contaminar a outra. Só que ele não sabia dizer o que tinha no extrato. Se era um agente vivo, como um micróbio, ou se era uma toxina. E aí Martinus Bengerick, ele repetiu os experimentos aí de Meyer e de Dmitry e conseguiu observar que realmente a partir do filtro de Chamberlain eu conseguia separar o agente e ele descartou a possibilidade de uma toxina. Ele disse que o produto que estava ali, o agente microbiano que estava ali, era um agente venenoso. Daí o termo vírus do latim. O primeiro a descrever um agente microscópico muito menor do que uma bactéria capaz de passar ou transmitir doenças. E a partir aí de Martinus, essa doença começou a ser estudada. Com o avanço do microscópio eletrônico, nós passamos a observar esses agentes ao longo do tempo. Hoje nós sabemos que os vírus são intrinsecamente ligados
a saúde humana, né? Hoje em dia os vírus causam ao longo da história várias pandemias. Hoje nós estamos passando por uma pandemia. Muitos podem alegar a maior pandemia de todos os tempos. Não necessariamente, né? Hoje nós temos agentes como vacinas ou como tecnologia que podem nos reverter uma situação, mas essas doenças, essas pandemias sempre ocorreram ao longo do tempo, como a gripe espanhola, e naquela época era pior porque tinha que esperar uma imunidade de rebanho acontecer para ela poder sumir do processo. Hoje nós temos vários tipos de pandemia causadas por vírus, né? Eu vou citar duas, que são as zoonoses, transmitidas geralmente por animais ou por humanos, e nós temos aí as arboviroses, transmitidas por insetos, né, como o Zika vírus, a dengue. Hoje nós sabemos que a higiene está intrinsecamente ligada com o ato de você evitar o vírus, né? A prova é nessa pandemia atual, um dos principais modos profiláticos de você evitar a doença é lavar as mãos. Exatamente, o contato das mãos com o olho, com a boca, com o nariz é um modo contaminante. Você pode adquirir a doença por transmitir a si mesmo. A biotecnologia ela vai nos auxiliar, porque somente com a biotecnologia, com a biomedicina, nós temos a capacidade a desenvolver vacinas, como o Pasteur também ajudou a desenvolver ao longo do tempo. Hoje nós temos uma disputa biológica muito grande, né, para identificar se os vírus são ou não seres vivos, né? Um ramo da biologia ela bate na tecla, não, os vírus não são seres vivos, e outro ramo fala, eles têm que ser seres vivos, porque os seres vivos, se eles não fossem, como é que eles eram capazes de interagir tão grande com a humanidade? Mas basicamente os vírus são indivíduos acelulares, e na teoria celular eu só posso ser um ser vivo se eu for feito de células. Então basicamente ele não é um ser vivo. Mas Ítalo, se ele não é um ser vivo, como é que ele tem tanta interação com a gente? Isso que é interessante. Os vírus são desprovidos de membrana plasmática, citoplasma e organelas citoplasmáticas. Ou seja, eles não têm metabolismo, eles não conseguem sintetizar energia, ATP. Então eles não têm uma sistemática própria. Mas interessantemente, eles têm DNA e RNA. Complexo? Não. Pedaços de DNA e pedaços de RNA. Mas eles têm um material genético. Hoje nós temos aí um vírus chamado citomegalovírus, que tem os dois, é um único, mas na sua grande maioria ou é um ou é outro. Então, e aí, se eu não tenho metabolismo, mas eu tenho material genético, como é que eu procedo? Qual é a teoria que alega que eu sou ou não um ser vivo, né? De onde é que eu venho? Então, basicamente, a teoria básica de onde os vírus vêm é que os vírus são pedaços de células que se romperam ao longo do tempo. Pedaços de DNA de indivíduos, de bactérias, de protocélulas ao longo do tempo, que se quebraram, e esses pedaços que ficaram para trás, eles são capazes de codificar proteínas, e eles criaram uma sistemática interessante, tá? De conseguir se replicar ao se aproximar de células que têm esse material. Uma prova dessa é a especificação dos vírus, né? Os vírus são específicos. Cada vírus ataca um pedaço ou uma célula específica. Por exemplo, se eu tenho hepatite, o vírus da hepatite, o médico ele vai para o fígado, porque eu não pego hepatite no olho, eu não pego hepatite na pele, eu não pego hepatite no estômago, eu pego hepatite no fígado. Se eu tenho um vírus da conjuntivite, o médico vai para o olho, porque o DNA daquele vírus e as espículas especializadas daquele vírus, elas são específicas daquele local. Se eu tenho um HIV, eu sei que a célula infectada é um linfócito que tem um receptor CD4. É claro, ou seja, isso mostra que os vírus têm uma capacidade de especificidade. Eu ataco
o local onde eu tenho espículas. Essas espículas que estão na membrana da célula. Mas Vitor, tu falou que ele não tem membrana. Realmente, ele não tem membrana própria. Mas muitos vírus conseguem capturar membranas plasmáticas das células que eles invadiram. Então, ora, se eu invadir uma célula do fígado e levei uma membrana do fígado, quando eu for entrar em outro fígado fica mais fácil porque eles se reconhecem. Ou então as espículas do capsídeo, elas são específicas. Lembrando que a membrana plasmática de uma célula, ela tem receptores e eu tenho que ter uma célula-alvo que tenha um código desse receptor. Ao momento que eu conecto, que eu tenho aqui uma relação chave-fechadura, eu posso entrar. Então são isso que os vírus procuram. Relações chave-fechadura, espículas de hematoaglutinina, neuroaminidase e entre outros que permitam ele entrar dentro da célula. Os vírus, eles não seguem a classificação normal dos grupos taxonômicos, ou seja, eu não divido os grupos em reino, classe, filo, ordem. Eu vou dividir os vírus ou pelo tipo de DNA, ou pelo tipo de RNA que ele tem, ou pelo modo de replicação. E aí eu crio as famílias virais, cada um com sua característica. Nós podemos observar aí a estrutura básica dos vírus, né? Então eles são formados, eu tenho dois tipos de vírus, aqueles capsulados e aqueles sem cápsula. Nesse caso aí da foto, eu tenho um vírus capsulado, ou seja, ele tem uma capa proteica protegendo esse vírus. E essa capa tem a origem de uma célula atacada anteriormente por esse vírus. Aí eu posso observar o seu capsídeo ou capsômero, que é formado de proteína. Dentro desse capsômero eu tenho o seu material genético, no caso DNA ou RNA. E esse material genético eu não consigo observar aí nenhuma proteína de ativação, ou seja, eu preciso de um metabolismo interno para poder fazer com que esse vírus se replique. Já nesse caso, eu vejo o exemplo de um vírus que não tem cápsula, ou seja, eu já observo aí o capsômero de proteína e dentro do capsômero de proteína eu consigo observar o material genético do vírus. E nesse caso bem específico, curiosamente, eu tenho um vírus famoso, que no caso é o bacteriófago. Realmente ele lembra uma aranha, né? Ele tem aí o capsômero, que é essa cabeça em forma de cristal. Dentro do capsômero ele tem o seu material genético, ele tem entre o capsômero e as enzimas de conexão uma bainha, lembrando aí um corpo de um aracnídeo, e ele tem essas perninhas, lembrando as pernas do aracnídeo, que no caso são as espículas de contato. O interessante desse vírus é que ele penetra nas bactérias por meio de injeção. Ele conecta em cima e injeta dentro da bactéria o seu material genético. O nome dele, bacteriófago, ou seja, vírus que só infecta bactérias. Hoje, esse tipo de vírus ele é muito utilizado na engenharia genética. Por meio desse vírus, nós conseguimos fazer aí uma nanotecnologia, uma biotecnologia viral, aonde esse vírus modificado geneticamente consegue incorporar na célula que eu quero infectar ou numa bactéria o agente, por exemplo, como o DNA da insulina, fazendo com que as bactérias comecem a fabricar a insulina que eu desejo. Eu tenho aí 3 tipos de classificação viral. Eu tenho os viroides, os virusoides e os prions. O que são os viroides? São segmentos de RNA pareados, dobráveis, numa estrutura fechada, que conseguem infectar outras células. Por que dobráveis? Porque muitas bactérias, como a Escherichia coli, ela tem a capacidade de cortar pedaços de vírus. E esses pedaços de vírus, essas tesouras moleculares que hoje nós utilizamos para fazer a biotecnologia, elas são utilizadas pelas bactérias para se defender contra vírus. Então, esses viroides, eles conseguem se defender. Já os virusoides são muito parecidos com os viroides e a única diferença é que ele só consegue infectar uma célula se ele tiver a ajuda de outro vírus, ou seja, ele é um parasita do parasita.
Já os prions são pedaços de DNA ou RNA sem cápsula, ou seja, são pedaços de material genético flutuando aí no ar. Para isso, nós temos o exemplo da doença da vaca louca. Como é que os vírus eles se replicam, tá? Os vírus têm dois modos de se replicar, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Então eu vou explicar o ciclo lítico. Tá? Basicamente o ciclo lítico, ele ocorre morte da célula. O exemplo aí é o bacteriófago. E esse bacteriófago vai infectar uma bactéria. Essa bactéria, ao ser infectada, o bacteriófago ele injeta nessa bactéria o DNA dele. Esse DNA utiliza a síntese celular para fabricar novos DNAs. Esses novos DNAs, por meio das proteínas do seu DNA, estimulam o corpo a fabricar novos capsídeos, a capsular esse DNA em novos capsídeos, e aí esses vírus saem rompendo a célula, matando a célula que eles acabaram de utilizar como agente de propagação. Então aí eu tenho um ciclo lítico, aonde o vírus entra, se replica, vai embora e mata a célula. Isso já é diferente do ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, dificilmente o agente mata a célula. Por que, Ítalo, essa especificação? Por que ele não quer matar e o outro quer? Porque na maneira que eu me reproduzo agora é diferente. Geralmente, todo vírus de RNA, ele tem essa preocupação. Os vírus chamados retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus de DNA que tem que fabricar RNA para poder gerar aí uma síntese desse DNA. Aí, ao gerar o DNA, eu me preocupo em pegar esse DNA e colocar dentro do DNA do agente que eu estou atacando. Olha a figura. Eu sou um vírus que cheguei na célula, entrei na célula, eu posso entrar na célula por englobação, me engolindo, eu posso entrar por injeção como bacteriófago. Nesse caso aí, eu também fui injetado, mas eu poderia ter entrado todo, para isso que serve aquela membrana. Ao entrar, geralmente eu entrei aí um RNA, né, um pedaço não codificável. Aí o que é que o vírus faz? Ele transforma esse RNA em clona em DNA, ele tira uma cópia de DNA. Geralmente quem faz essa clonagem é uma enzima chamada transcriptase reversa. Ela transcripta e modifica esse agente, né? Esse RNA para DNA. E agora eu, como vírus, vou pegar esse meu DNA viral e vou incorporar o DNA humano por meio de uma proteína chamada integrase. O que a integrase faz? Ela vai pegar o DNA viral e vai juntar com o DNA humano. Mas para ela juntar, ela tem que tirar um pedaço do DNA humano. Isso, às vezes ela tira um pedaço e coloca o do vírus, outras vezes ela só faz linkar. E aí o que acontece com o material genético? Ele aumenta. Eu ganhei mais aí 1, 2, 3 áreas codificadas. Existe uma teoria chamada teoria viral que o DNA nosso hoje é tão grande e os espaços entre as codificações existem porque nós fomos contaminados por retrovírus ao longo do tempo, e aí explicaria por que nós temos partes do DNA codificadas e partes não codificáveis, porque eram DNA de vírus que ficaram no nosso DNA ao longo do tempo, né? É uma teoria. E essa teoria se explicaria por essa situação. A partir do momento que eu junto os dois, o que é que vai acontecer? Eles vão ser lidos. Tanto o DNA humano como o DNA do vírus. E ao ler o DNA do vírus, o que é que vai acontecer? Eu começo a fabricar novos RNA virais. Novos RNA virais. E aí eu tenho nesse DNA viral uma proteína chamada protease, a síntese da protease, e uma protease dessa ela vai formar novos capsídeos. Capsídeos de quem? Do vírus. E aí eu começo novamente a encapsular vírus, e esses vírus saem, geralmente sem romper a célula. Por quê? Porque eu quero ficar com uma célula já contaminada, certo? Essa célula vai continuar fabricando vírus
como uma fábrica. Quem vai ter que eliminar essa célula é o seu sistema de defesa a partir dos linfócitos, tá? Que vão identificar que essa célula está com DNA. Mas, Ítalo, como é que ele vai identificar que está com DNA se o DNA está incorporado? Uma vez conectado na célula, esse vírus que entrou, principalmente por injeção, ter entrado e ter deixado pedaços fora, só ter colocado dentro do agente o seu material genético, esse vírus deixou pedaços fora. Quando esses linfócitos passam, que observa esses pedaços de vírus conectado àquela célula, essa célula foi infectada. Eu vou fazer o que com essa célula? Vou eliminar. É uma apoptose, é uma morte celular programada. Aí esse linfócito T come essa célula infectada, procura pedaços de vírus, fabrica imunoglobulinas para avisar o linfócito CD8. Esse linfócito CD8 fabrica anticorpos para procurar esse agente. Bem, pessoal, foi essa nossa aula de hoje. Falamos aí uma síntese básica um pouquinho sobre os vírus, né? Mais ou menos como é que eles agem, mais ou menos sua estrutura. Vamos agora falar das viroses. Quando eu for falar das viroses, especificamente eu vou tratar de certos tipos de vírus, como por exemplo a AIDS mais específica, e explicar toda a sua sistemática. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.